tua presença. E quem já foi do mundo, de alguma forma foi atraído por Deus. E eu acredito que se você já não foi um que pregou para alguém, contando para alguém acerca de um testemunho, né? Olha o que Deus fez na minha vida. A gente é impactado pelos testemunhos. E o que é a pregação? O que a gente faz na pregação? Deveria pelo menos, né? Pegar os testemunhos aonde Deus operou. Você vai pegar, por exemplo, os evangelhos, aonde Jesus ele curou. Curou quem? Curou a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que por 12 anos ela estava sofrendo com uma hemorragia. E a pregação, o que é a pregação? É contar uma história. Quando eu falo que a pregação é contar a história, não é a pessoa vir que pegar o microfone e contar a história dela, não. É contar as histórias da Bíblia, os testemunhos de fé. Então, eu particularmente, quando eu estou lá trabalhando no meu emprego, na minha empresa, e eu tenho oportunidade, eu sempre pego um texto bíblico, aonde muitas vezes ele se encaixa com aquilo que a pessoa está falando comigo, porque muitas vezes alguém te procura, vai desabafar, para te contar às vezes um problema, para estar passando por uma luta. Aí você fala, olha, aqui na Bíblia tinha uma pessoa. Então, quando você lê a Bíblia, tem um hábito de ler Bíblia, tem hábito de estar estudando a palavra de Deus, você se enriquece daqueles testemunhos de fé. Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir filmes evangélicos, onde tem histórias bíblicas, história de José, história de Moisés, os 10 mandamentos. Esses filmes, eles vão ilustrando para você essas histórias bíblicas que a gente lê. Eu me converti lendo a Bíblia, fechando ela, chorando, porque eu lia aquela passagem, aquilo ia fazendo com que minha mente entrasse naquela história, imaginando que aquilo tinha acontecido. Então, a gente consegue entender e ver que Deus ele vai atraindo as pessoas. Por exemplo, tem igrejas que elas conseguem atrair muita gente com campanhas. Campanha do Vale de Sal. Eu mesmo já fiz muita campanha. Isso dá muito resultado. Por quê? Porque as pessoas estão precisando de socorro. Lá fora as pessoas querem uma porta para que ela possa bater. Se a gente estivesse fazendo a campanha aqui, você poderia convidar alguém, olha, vai na quinta-feira, campanha da porta aberta. Você está precisando de uma porta aberta, vai na quinta-feira. A minha igreja tem uma campanha de porta aberta. Lá tem o meu Deus que vai abrir as portas. Quem já não fez esse convite? Vai na igreja domingo, porque domingo é a campanha da família. Eu lembro, por exemplo, da menina que foi levada cativa. Israel perdeu a guerra e ela foi levada escrava. E ela foi ser escrava de Naamã. E essa menina, ela fica ali de ouvido em pé, observando o ambiente. E ela percebe que Naamã era doente de uma doença que nunca ninguém tinha sido curado. É uma história de fé. E essa menina chega para a esposa de Naamã e fala bem assim, olha, se o meu Senhor tivesse lá em Israel, ele conhecesse o profeta que há em Israel, ele seria curado dessa enfermidade. E tamanha é a fé que é contagiada através do testemunho dessa jovem, que Naamã vai parar onde? Em Israel. E ele vai conhecer o poder do Deus de Israel que Elias apresentou para ele. Que Elias manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele fica curado da sua enfermidade. Então, a gente mesmo, muitas vezes, vem aqui, pega o microfone e fala, irmãos, eu estava passando por uma dificuldade, eu estava passando por uma luta, e olha, nós entramos na campanha, temos uma campanha na madrugada, o pastor botou a igreja para orar, nós começamos a orar e minha vida começou a mudar, eu vi resposta. São essas
vitórias que fazem com que quem está de fora sinta o desejo de vir para a igreja. Eu lembro que quando eu me converti, que eu comecei a ir para a igreja, eu senti uma segurança, uma paz tão grande, porque na minha cabeça eu estava fazendo o que era certo. Que veja bem, eu lembro que eu frequentava baile funk, e dentro do baile funk o Senhor me chamou. Então eu lembro que na minha cabeça, um mês antes, eu estava indo para a balada, e agora eu estava frequentando a escola bíblica dominical. Irmão, eu senti uma paz tão grande, tão grande. Na minha mente, na minha alma, eu imaginava o seguinte: nada pode me acontecer agora, porque eu estou no lugar mais protegido deste mundo. Eu estou na presença de Deus. Quem já sentiu essa paz, essa segurança? Isso é muito bonito. Isso é real. Essa experiência é boa, porque te firma, te faz crescer. Mas eu quero te falar um dia aonde acontece na vida do crente, e você precisa estar preparado para esse dia. O dia mau. Que dia é esse, pastor? É o dia onde a sua oração ela não funciona. É o dia que o seu jejum não tem efeito. É o dia que a sua fé ela é provada pelo Senhor. E provada como? É quando o céu se fecha sobre a sua vida. E eu tirei algumas pessoas que passaram por esse dia para ilustrar que dia é esse. Eu lembro de Jó, o homem que Deus deu o testemunho dele. E o que Jó vai passar no contexto do livro não é porque ele tinha pecado, não é porque ele tinha desviado. Aliás, Jó estava crescendo no conhecimento, na fidelidade, era um homem fiel. A Bíblia diz que o próprio Deus vai dizer: viste o meu servo Jó, homem fiel, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. Agora, a gente que está lendo o livro sabe que Deus está falando a respeito de Jó, e existe uma outra pessoa que está interpelando acerca de Jó, de que a fidelidade de Jó havia interesse por isso. A gente que está lendo o livro sabe disso, mas imagine você na pele de Jó. Hoje você está servindo ao Senhor, hoje você está ofertando a casa de Deus, hoje você está vigiando os seus passos, hoje você está vigiando a sua mente para que você não blasfeme do nome de Deus. Hoje você está louvando o Senhor porque você é grato por todas as coisas que Deus tem feito. Você tem olhado para a sua vida todos os dias e tem visto as bênçãos multiplicando de Deus na sua vida. E o coração de Jó é grato por todas as coisas que Deus fez. Mas num só dia, Jó dorme rico, afilharado, e acorda pobre, desfilharado e sem entender nada do que está acontecendo com ele. E que dia é esse? O dia mau. Um dia onde eu e você, se não passamos, vamos passar ou passaremos. É o dia onde os céus resolvem provar que valor tem o Deus que você serve de verdade. Aleluia. Será que eu sirvo a Deus porque Deus me protege? Porque o que me atraiu pode ser aquilo que vai me tirar. Porque Deus usou a cura, a oração respondida, a prosperidade para te fisgar. Mas o que vai fazer você permanecer na presença dele não são essas coisas. Aliás, Deus pode fazer com que essas coisas sejam perdidas. Entende o que eu quero dizer? Você está lá fora, no mundo, botando para quebrar, desviar. E as coisas que acontecem de errado nessa vida, você coloca na conta de quem? Realmente acontece. Eu não estou na presença de Deus. Que é isso que o crente prega. O crente prega o quê? Que quem serve a Deus é abençoado, quem não serve é amaldiçoado. Enquanto
que parece que servir a Deus não tem efeito. Que dia é esse, pastor? O dia mau. O dia onde eu e você vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor, e a oração não será respondida. Eu já passei isso há 10 anos atrás, irmãos. Eu estava desviado, de repente voltei e resolvi voltar para a presença de Deus, e comecei a servir o Senhor. Eu lembro exatamente que, se você conseguir lembrar, muitas das vezes você pediu a Deus algo antes que isso acontecesse. Eu lembro que eu estava bem financeiramente, trabalhando, prosperando, e eu falei assim: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse na minha vida ministerial o que o Senhor fez na vida financeira. E essa oração Deus ouviu. E aí Deus, de repente, Ele resolve me abençoar. Mas antes de me abençoar, todas as vezes que Deus vai te abençoar, Ele te prova primeiro. Eu tentei entender por que Deus faz isso. Por que Ele não me dá a bênção sem me provar? Porque o desejo de Deus não é que Deus não pode te dar a bênção, é que Ele precisa te preparar para a bênção que Ele vai te dar. Porque pode ser que a bênção pode te tirar de Deus, que é o autor da bênção. Então, Deus, Ele resolveu mexer na minha estrutura. Como mexeu na estrutura de Jó? E como é que Deus faz isso? Ficando em silêncio. Vamos ver se Ele está aqui porque é eu, ou pelo aquilo que eu tenho dado para Ele. A maioria das provações, o que é uma provação? A gente está acostumado a clamar para um Deus que responde. A gente está acostumado a pagar um preço para ter resposta. E na verdade a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E nos incomoda quando Deus resolve não nos atender, não nos dar aquilo que queremos. Claro, Deus tem coisas maiores e melhores para nos dar. Mas se quando Deus não te atende, pelo menos na hora que você orou, no momento que você orou, o dia mau é quando você está olhando para o seu casamento e você está vendo que ele não está legal, que ele não está bem, e você já começou a clamar a Deus, porque você está vendo que isso vai piorar, e você não quer que o seu casamento seja destruído, e você clama a Deus, você ora a Deus, e de repente, você estava achando que a sua oração ia consertar o seu casamento, e agora você está vendo o seu cônjuge ir embora de casa. E a sua oração, ela só tinha um alvo, é que o casamento não fosse destruído. E você não está nem acreditando que o seu cônjuge tem que ir embora pela porta. É nessa hora que a minha e a sua fé é aprovada. É esse dia mau que Paulo está falando. Ficais firmes, buscai força no poder de Deus, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau. O dia mau, irmão, não é o dia da calamidade, não é o dia da doença, não é o dia do diagnóstico do câncer, é o dia que você orou e Deus não te respondeu, resolveu ficar em silêncio. Deus. Eu lembro que o dia mau para mim amanheceu uma segunda-feira e eu fui demitido. O dia mau para mim não foi a demissão, porque eu e você, nós temos fé, nós acreditamos que nós servimos a um Deus que pode mudar o resultado, que pode impedir o mal. E é nessa hora que Deus nos prova, quando Ele resolve não impedir. É a doença que vem, é o marido que foi embora de casa, é a esposa que resolveu ir embora, é o filho que você tanto cuidou, de repente ele te decepciona, vai para as drogas. Você fala: Senhor, eu paguei tanto preço por esse menino, eu clamei a Deus por esse menino, e agora esse menino está indo para um caminho que eu não escolhi, e eu clamei ao Senhor para que isso não acontecesse. Parece que Deus não te ouviu. É o dia mau. É quando você fez tudo certo. É quando você buscou acertar dentro dos seus limites. De repente, parece que aquilo que você fez não teve eficácia. O dia mau, ele vai vir.
Porque nós temos que entender que servir a Deus nesse mundo requer sacrifício, pagar um preço. E pagar um preço é estar disposto a sofrer pelo Deus que nós servimos. Havia 3 jovens também na Bíblia que passaram pelo dia mau. E a fé desses jovens é a fé que eu quero destacar nessa noite. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estava refletindo hoje nessa mensagem, irmãos, tentando entender, tentando me colocar de verdade naquela posição, tentando pegar aquela situação e vestir aquele momento. O que eu faria naquele dia, se eu realmente estivesse lá? Porque, volto a dizer, na minha e na sua vida, a gente sempre acha que Deus vai nos livrar. E existe um dia que Deus resolve não te livrar. Quem já não clamou, irmão, por um parente para que ele não morresse, ele foi embora? É Deus. Quem já não chorou? O Senhor só pode curar, o Senhor pode livrar. Você sabe que Deus pode, Deus resolveu não fazer. E a oração dos meninos, a resposta dos meninos, que a passagem diz que Nabucodonosor criou uma estátua para a adoração dele, e eles eram muito fiéis a Deus, então eles resolveram não se curvar diante da estátua. Se não bastasse ele não se curvar, ainda tinha gente vigiando eles. Conta para Nabucodonosor: olha, os rapazes que você separou aí, os meninos que vieram da Babilônia, irmão, já vieram de outro lugar. Porque o profeta Jeremias profetiza que a nação de Israel iria ser levada cativa. Eu fico imaginando o próprio profeta profetizando e o povo dizendo assim: não vai acontecer. Nós servimos a Deus, nós somos fiéis ao Senhor. A passagem diz que Jeremias profetizava que eles seriam levados cativo, e vinha outras pessoas, outros profetas dizendo que não, que o Senhor não ia permitir. Jeremias vinha e falava assim: é para vocês se preparar para construir casa, porque vão ficar 70 anos. E Deus não ouviu e voltou atrás. Eles foram levados cativos. Agora esses 3 meninos estão lá cativos. Já não bastasse ter sido deportados da cidade, agora eles estão lá naquele lugar, servindo a um Deus que eles não, servindo a uma nação que não conhecia o Deus deles. E agora o cara ameaça eles de morte. E os homens entregam eles, os fofoqueiros levaram eles a Nabucodonosor, e Nabucodonosor falou assim: ó, eu ouvi dizer, eles tinham patente, eles tinham carro, o emprego deles, a vida deles estava correndo risco. E a Bíblia diz que Nabucodonosor falou assim: olha, eu vou esquentar a fogueira de novo, eu vou pedir para que os músicos toquem a trombeta, toquem os instrumentos, e no momento que vocês ouvirem a música, se curvem diante de mim, da minha estátua, porque senão eu vou jogar vocês na fornalha, e eu quero ver o Deus que pode livrar vocês de mim. Imagine você nessa hora. Você está aqui no cantinho: Senhor, não permita não. É Deus. Não deixa não, meu Pai, isso acontecer não. O Senhor é Deus. Eu não vou me curvar. Irmão, tem irmão que por menos ia fazer assim: o Senhor sabe que eu te amo, né? É só eu e você aqui, eu vou curvar aqui, mas não quer dizer nada não. Só entende. Ali não tinha isso, irmão. A resposta deles é o seguinte: ó rei, a gente sabe que o nosso Deus pode soprar, pode fazer chover, pode apagar esse fogo, pode fazer o que ele quiser, mas se ele não quiser fazer, a gente está disposto a morrer, mas nós não vamos deixar de ser fiel ao nosso Deus. Eu falei com Deus essa noite: Senhor, eu quero ter essa fé, de quando a minha oração ela não for respondida como eu quero, na hora que eu quero, mesmo assim eu não envergonho o teu nome, eu não desonro quem tu és na minha vida, meu Pai. Eu quero orar, eu quero ter o prazer de orar e ver acontecer, mas se o Senhor também não quiser que aconteça e eu perder, não tem problema. Eu quero ter a fé, a estrutura espiritual para não te desonrar nessa hora. Porque se eu orei, eu sei que eu não tenho. Estou falando, a gente está acostumado a fazer oração, a ligar para o profeta fala: não, já está repreendido, não vai acontecer nada. E quando acontecer? Porque Deus não livrou eles da fornalha, eles foram para a fornalha, e lá na fornalha o Senhor
não permitiu que o fogo lhe queimasse. O que eu quero dizer nessa noite? Será que nós temos essa fé? Será que a nossa fé está realmente genuína para suportar o dia mal? Deus. Porque se eu oro a Deus por prosperidade, ela não vem aí. Se eu oro a Deus por falta de emprego, ela não vem aí. O que eu faço, pastor? Quando a doença que está em mim, ela não foi embora. Quando eu ver as pessoas recebendo cura, eu ver que o Deus que eu sirvo, que eu creio, abençoa, está abençoando o meu irmão, o meu vizinho, a igreja, mas não me abençoa. É nessa hora que você acaba tendo inveja de mim. Porque você começa a entrar numa guerra espiritual interior dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer assim: nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, a sua guerra está dentro de você. Porque na hora que você clamar a Deus e Deus não te ouvir, pode ter certeza que o diabo vai vir. Irmão, quantas vezes, não sei você, mas eu gosto de entender o que eu estou passando. E eu clamo a Deus: Senhor, se o Senhor não quer me responder, só me explica por quê. E explicação não vem. Não existe explicação, Deus me explica. E é por isso que Ele é Deus, a soberania de Deus. É isso que Ele não te explica, porque a fé é crer no que você não vê. Se eu quero ter uma resposta de Deus, se Deus tem que explicar para mim o que está fazendo na minha vida, Ele não é Senhor, Ele é meu servo. Ao servo você pede a Ele explicação do que está acontecendo. Por que você não vê? Por que você não fez? O seu filho você pede. Mas para o Senhor, Ele tem o direito, porque Ele é Senhor, de não te explicar nada. Se a minha vida está entregue nas mãos dele, eu confio que Ele está fazendo o melhor para mim, mesmo que eu não veja. Isso você não vê, porque muitas vezes você não vê. Irmão, ainda em Daniel, fiquei imaginando Daniel, porque às vezes você fica achando assim: Senhor, eu acho que é um pecado que eu estou escondido aqui que eu não sei. Não, aliás, eu até sei o pecado que eu tenho aqui, já confessei o Senhor, mas vou confessar de novo. De repente, se eu confessar esse pecado e parar de pecar, o Senhor me abençoa. Acho que é isso. E você começa a botar a mão na cabeça, repreender, jejum, para de pecar por uns dias. Mas e Daniel, irmão? Porque existem 3 homens na Bíblia que a Bíblia mostra eles uma excelência: Jó, Daniel e, se não me engano, Moisés. E Daniel, irmão, a Bíblia diz que Daniel já estava no fim de carreira, já era velho, bastante tempo ali na Babilônia. Armaram contra Daniel para poder botá-lo na cova dos leões. Fiquei imaginando essa semana essa mensagem. Você acha que Daniel morou, irmão? Porque quando você é jovem, você tem ousadia, você tem garra para lutar, para brigar. Mas quando você envelhece, parece que o seu corpo não lhe dá mais ousadia, você fica com receio de confiar no seu corpo. Falta as forças. E fica imaginando aquele homem orando a Deus: Senhor, não deixa eu ir para a cova dos leões, não. Cria uma situação, cria uma regra, uma saída para que eu não vá para lá. Fica imaginando esse homem orando, jejuando o dia todo. E sabe o que me espanta? Deus não livrou. Ele foi parar na cova dos leões. Eu lembro uma vez que recentemente levaram um carro meu, estava tudo certinho, né, irmão? Não tinha nada no carro, não. Eu não entendi. Eu falei: Senhor, está tudo certo, vamos levar o carro. O guarda pegou, mandou chamar a prancha e levou para o pátio. Que isso que te machuca? A injustiça. E Deus não impediu. É Deus. Que dia é esse, pastor? É dia que o céu faz silêncio. É dia que o seu Deus resolve não conversar com você, nem explicar o que está acontecendo. Que é bom quando você vem para a igreja, você está passando um dia difícil, vê o profeta e conta para você o que está acontecendo, e fala: olha, eu vejo acontecer isso na sua vida, mas Deus manda dizer que assim, 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 vai fazer assim. Irmão, você volta para casa ou outra. Sai daqui com a coragem, com a ousadia, você fala: agora eu sei o que está acontecendo, agora eu já sei que
que Deus está fazendo na minha vida? Faz sentido, você sabe que renovado. Você fica esperando o dia que Deus vai te dar a vitória, porque Deus falou que você vai te dar a vitória. E quando Deus não fala, o que está fazendo na sua vida? E quando Deus fez silêncio, não te explicou, não disse porquê, como fez na vida de Jó, porque Jó vai passar tudo que Jó passou, irmão, e ele não sabia por que estava passando. Por isso o silêncio de Jó. E agora por que Deus nos prova? Porque nós somos escolhidos de Deus. E todo escolhido de Deus, Deus prova. É Deus. Porque a intenção de Deus é forjar o seu caráter, para que você possa suportar o que Ele vai te entregar. Geralmente Deus te prova na mudança de ciclos. Porque Daniel, quando vai sair da cova, sai com uma posição maior, cresceu. Jó foi provado e aprovado, e a Bíblia diz que tudo que Jó tinha, Deus resolveu restituir em dobro. A nossa luta não é para nos destruir, a nossa aprovação é só para Deus mostrar para nós mesmos se Ele é suficiente para mim e para você. Porque Deus quer te encher de coisas, mas essas coisas não podem ser mais importantes do que Ele na nossa vida. Então, o versículo diz que quando você estiver passando por esse dia mal, vai dizer assim, ó: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. E na força, é o dia que falta força, irmão. É o dia que o diabo ele fica dizendo assim: vai continuar servindo a Deus? Para quê? Nem te responde mais, não te abençoa mais, não te prospera mais, não te protege mais. É por isso que muitos desviam, porque a fé deles estava firmada naquilo que Deus podia dar, e não naquilo que Deus é. Por isso que muitos desviam. O que eu faço, pastor, quando a minha oração não estiver sendo respondida, eu não estiver entendendo o que está acontecendo na minha vida, Deus não explicar o que está fazendo, o que está permitindo? Você tem duas opções, que Apocalipse vai dizer: aquele que está sujo, se suje mais ainda; aquele que é santo, se santifique mais. O que Deus não quer é que você fique parado no mesmo lugar. Ele está te dando opção: ou volta para o mundo, ou vem para mais perto. Porque o que Deus tenta te mostrar não está onde você está, está para onde Ele quer te levar. É por isso que você precisa crescer no Senhor. Por isso que você pode dizer assim: aquele que é sujo, se suje mais ainda. Ou seja, ou você volta para as práticas, e muitos voltam para a prática que Ele disse. Você vai ver muita gente que desviou e vai dizer que se decepcionou com a igreja de alguma forma, se decepcionou com Deus. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele não tinha aquilo que ele queria de Jesus, então ele resolveu traí-lo. Então, quando eu estiver passando por isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me mexer, eu tenho que buscar ao Senhor mais. O que Daniel fez quando ele queria uma resposta de Deus? Deus não respondia. A Bíblia diz que ele começou a jejuar por 21 dias, ele buscou mais ao Senhor, ele se aproximou mais de Deus. Quando eu quero resposta de Deus que Ele não está me dando, Deus quer uma mudança na minha vida. Então eu faço o quê? Eu me aproximo mais de Deus, eu vou mais para perto de Deus. Porque às vezes onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir entender o que Deus está fazendo. É Deus. Deus quer de nós que nós possamos crescer no relacionamento com Deus. E como que eu cresço? Me aproximando dele, entendendo o que Ele quer fazer na minha vida. Fortalecer o Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para
firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque não tem que se lutar contra carne nem sangue. Nessa hora não adianta você lutar contra o seu vizinho, contra o seu patrão. Você tem que entender que essa guerra ela é espiritual. Se eu orei, se eu clamei e a porta não se abriu, tem alguma coisa pedindo de eu receber vitória. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e as vestes da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você já passou por isso. Se está passando, você vai passar. É um dia decisivo na vida do cristão. E a nossa vida ela tem altos e baixos. Tem dias de bênçãos, dias de provações, dias de luta, dias de paz. Mas um dia mau, um dia fatídico, um dia ímpar na sua vida. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos. Na vida de José, ele teve vários dias maus. Dias onde Deus não explicava o que estava fazendo na vida dele. É o dia onde eu e você vamos ser realmente provados se confiamos ou não em Deus. Porque dizer que eu confio é uma coisa, confiar é outra. É Deus. Falar que confia é fácil. Ficar em paz, sabendo que o mal está vindo, sabendo que o guarda está vindo para te prender, sabendo que a fornalha está se acendendo, sabendo que o médico disse que não tem mais jeito. Confiar em Deus é complicado. E Deus quer nos levar para um caminho de segurança. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, graças eu te dou por esse momento. Fica à vontade, meu Pai, que essa mensagem seja muito mais do que só uma palavra, meu Pai. Ela possa entrar no nosso coração. Manifesta, Deus, o teu poder e a tua graça, nos livra do mal, das forças do mal, do poder das trevas, do império das trevas. Abençoa, meu Pai querido, a igreja, os teus filhos, aqueles que estão passando por dificuldade, por luta. Nos livra do mal, Pai, e abençoa cada um que está aqui presente. Ó Deus, que nós, se um dia que estivermos sendo provados e não tivermos resposta para sair da situação, pelo menos que haja, meu Pai querido, em nós ousadia para não envergonhar o teu nome, ficando de pé, ficando firme, como disse a tua palavra, fica firme, não desvie, não se afrouxe, não negue o nome do Senhor, para que possamos, ó Pai, sermos fiéis, como disse o teu filho, como disse teu servo Jó. Recebemos as bênçãos de Deus, também tem que estar preparado para receber o mal que vem do Senhor, e podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Te adorar quando tudo vai bem é fácil, te adorar quando a conta bancária tem dinheiro é fácil, te adorar quando tem saúde é fácil. Nós queremos aprender a te adorar no dia ruim, no dia difícil, no dia com o corpo dolorido, com a febre, com a conta ruim. Queremos aprender a fazer isso também, meu Pai, para que possamos mostrar para o inferno que nós te servimos por quem tu és, não pelas bênçãos, e que o Senhor não nos negue as bênçãos. Claro que queremos as bênçãos, e a Bíblia diz que o Senhor sabe agardoar, sabe presentear aquele que confia no Senhor. Toma tuas mãos para a igreja, os teus filhos, e nos abençoa com as bênçãos espirituais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. Tais será com as palmas, ouve e agradece ao Senhor.